O dia já começou com esse vídeo circulando nas redes sociais, né, do Ottoni de Paula, que é pastor, que é conservador, que não é progressista, reclamando que tinham matado inocentes nessa chacina que aconteceu lá no Complexo do Alemão e da Penha. Deputado, pastor e de direita diz que Cláudio Castro promoveu execução e matou pessoas da igreja. O Ottoni de Paula é um deputado federal, pastor, que era super fã do Bolsonaro e de repente se tocou, percebeu que as pessoas ficam endeusando um falso Messias. E aí ele virou a casaca, né? Ele continua sendo conservador, continua sendo pastor, continua sendo nada progressista, mas foi lá, rezou com Lula, entendeu segundo a própria Bíblia fala, e os pastores falam muito disso, é preciso rezar pelas lideranças, porque as lideranças são escolhidas de Deus, segundo os conceitos da igreja. Então ele foi lá, rezou com Lula, mas continua não sendo um deputado da base do governo, né? E aí o vídeo está aqui, ó, ele falando, fazendo o discurso na tribuna da Câmara. A gente vai ouvir um trechinho aqui, porque é uma fala muito forte, uma fala que revela que não foi só bandido que morreu, não. Tem gente inocente que morreu também. Dá uma olhada. Ah, só morreram bandidos. Não, quem está falando aqui é pastor. Quem está falando aqui é pastor, e não é pastor progressista, não. Só de gente, de filho de gente da igreja. Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Nunca, ninguém vai atrás. Você sabe por que não? Preto correndo em dia de operação na favela é bandido. Preto com chinela havaiana, sem camisa, pode ser trabalhador. Correu é bandido. É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer que Deus tenha misericórdia da favela. Matou! É porque o filho de vocês não estão lá dentro. Não, aquilo ali é teatro, esse negócio de chorar. Como meu filho está o tempo todo dentro de uma comunidade. E sabe qual é o meu pânico? É que ele é preto. De manobra. E ontem eu tive que dizer, vai para casa. Eu ensino a ele que dizer que roupa você está vestido. Legal, bonito. Porque meu filho no Rio de Janeiro não anda de chinelo, não, Hildo. Eu ensino a ele que ele tem que andar de roupa legal, bonito. Porque é preto. Você sabe por quê? Porque é preto. E só depois que derem um tiro nele, é que vão saber que é filho de um preto deputado. Tá aí a fala do Ottoni de Paula, realmente forte, realmente marcante, e fica claro, né, que esse tipo de operação policial, ele chega matando geral, não importa se é todo mundo bandido ou não. Tem aquela galera que foi tirada da mata, né, que os corpos foram levados lá para baixo, que obviamente eram pessoas que estavam no confronto com a polícia. Só que mais de 50 pessoas morreram dentro da comunidade, não lá na mata. E dentro da comunidade você não sabe em que circunstâncias. Agora vai ter autópsia de todo mundo, agora vai levantar os dados para saber se tem passagem pela polícia, se tem envolvimento com o crime organizado. E isso que ele acabou de falar vai se confirmar ou não, né? Isso aqui foi postado pela coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo e revela a crueldade desse lado de fazer as operações policiais na favela, nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, que é sempre essa tática de entrar atirando primeiro e perguntando depois. Então o Ottoni de Paula, que é de direita, que é conservador, que é pastor evangélico, está colocando as coisas como as coisas realmente são. Porque assim, você não vai dizer que o cara é comunista, né? Ele não é suspeito de ser comunista. Então por aí você vê como é que ficam as coisas. A gente está falando nesse início aqui da operação, porque obviamente ainda tem muito assunto para tratar disso, mas temos outros assuntos para a gente tratar hoje, tá? Então vai ficando por aí. Operação no Rio vazou e mortes começaram antes da incursão em favela, diz documento. Então, a Juliana Dalpiva, do ICL Notícias, teve acesso ao boletim de ocorrência que foi feito e que descobriu que a operação vazou ainda antes do início da madrugada, tá? A operação começou às 6 horas da manhã, mas 1 hora da madrugada um bonde de motos estava saindo do Complexo do Alemão,
foram abordados, teve troca de tiro, teve 2 que morreram e 2 que foram presos. E esses que foram presos contaram para a polícia que já sabiam que ia rolar uma operação. Então é o seguinte, 1h da manhã, o comando da operação já sabia que os traficantes, que os criminosos do Comando Vermelho já tinham conhecimento que ia rolar uma operação a partir das 6 da manhã. Então, assim, era 2 ou 1, né? E continuar, manter a operação e arriscar enfrentar uma turma fortemente armada e preparada para poder encontrar a polícia. Por quê? Porque eles estavam sabendo que ia ter operação, ou cancelar a operação, marcar uma outra data e programar de novo, fazer todo o planejamento de novo. A opção do governo estadual foi partir para cima e o resultado é esse que a gente viu aí, né? Então, assim, vazamento de operação, ainda mais uma operação com 2.500 agentes da polícia civil e militar, dificilmente não vaza. É muita gente sabendo para não vazar. E muita gente, inclusive, que tem ligação com as facções também, que fornece informação, que recebe propina, a gente sabe como é que funciona esse esquema. Não dá para saber de onde vazou, né? Se vazou da cúpula, se vazou de algum policial que ia participar da operação, mas o fato é que vazou. Tanto é verdade que os próprios presos contaram que estavam fugindo justamente porque sabiam. Inclusive eram lideranças do Comando Vermelho do Espírito Santo, que não eram do Rio de Janeiro e que estavam lá na comunidade e resolveram sair antes e deram de cara com a polícia, e 2 deles se deram mal, né? Hugo Mota, presidente da Câmara, também falou sobre essa ação, viu? E ó, não ficou passando pano pro Cláudio Castro, não. Mota diz que segurança não pode ser apenas uma ação repressiva do Estado, né? O presidente da Câmara defendeu política ampla e investimentos para proteger a sociedade e aqueles que arriscam suas vidas. O Hugo Mota falou aquilo que a gente sempre fala, né? Não adianta nada você entrar com polícia, dar um monte de tiro, virar as costas e ir embora e deixar a comunidade ao Deus dará na mão de todo mundo, como está, inclusive. Nesse momento, se você quiser ir lá no Complexo do Alemão, você vai descobrir que os traficantes continuam comandando tudo. Foram lá, deram um monte de tiro, mataram um monte de gente, viraram as costas, foi embora e a vida na favela continua tudo absolutamente igual, como sempre foi, né? Então, ou seja, trabalhadores sob o comando de traficantes, de criminosos, né, sem ter autonomia na sua própria moradia, muitas vezes na sua própria casa, porque a casa às vezes é invadida para servir de abrigo para criminosos quando tem operação desse tipo. Então, assim, a população dos complexos do Alemão e da Penha continuam na mão dos traficantes. A ação do governo do estado não resolveu absolutamente nada, até porque não prendeu o alvo número 1 da operação, o DOCA, que é o chefão do Comando Vermelho mais alto na hierarquia, a estar solto, e continua solto porque conseguiu fugir. Hugo Mota falou o quê? Tem que entrar com política social, tem que entrar com esporte, tem que entrar com educação, não adianta nada a polícia ir lá dar uns tiros, virar as costas e voltar. Tem que ir lá, ocupar o território, ficar no território para impedir que os traficantes continuem dominando e entrar com equipamentos sociais, equipamentos que vão dar lazer, vão dar cultura, vão dar entretenimento, vão dar educação na comunidade para impedir o quê? Que essa criançada, que esses jovens que acabam indo para o crime, para impedir que isso aconteça, para dar a essas pessoas outras opções na vida que não seja a opção de estar sempre ligada ao crime organizado. Então, quem quer resolver o problema faz tudo isso, né? A unidade de polícia pacificadora do Rio de Janeiro foi um primeiro passo importante e que depois foi abandonado e deu tudo errado, tanto que o crime organizado voltou a tomar conta do Rio de Janeiro. Mas quando ela foi implantada, se todas as etapas tivessem sido implantadas na sequência, a gente não estava vivendo essa realidade. O problema também é que a unidade de polícia pacificadora entrou nas comunidades, colocou lá um posto policial e mais nada. Não colocou escola, não colocou esporte, não colocou cultura, não colocou lazer, não colocou absolutamente nada a não ser polícia. E aí chega uma hora que esse negócio para de dar certo, para de funcionar, né? E aí as comunidades conseguiram ser tomadas de volta pelos criminosos. Por quê? Porque a UPP não fez o que tinha que fazer. A unidade de polícia pacificadora sozinha não pacifica nada, né? E essa política não foi até o fim e por isso que ela não deu certo. E é exatamente isso que o Hugo Mota está falando nessa história aqui. Aí hoje o Lula sancionou uma nova lei de combate ao crime organizado, uma lei que endurece as penas, né? E olha que curioso, o autor da lei é o Sérgio Moro, e isso no Senado. Aprovou a lei no Senado, foi para a Câmara, e olha que curioso de novo, o relator foi um deputado do PT do Maranhão, que fez o relatório que foi aprovado na Câmara também e agora foi sancionado pelo Lula. O que muda?
muda a forma de combater as pessoas que ajudam as organizações criminosas. 4 a 12 anos para pessoas, por exemplo, que encomendam crimes para facções criminosas, que encomendam ações de retaliação contra juízes, promotores, para intimidar, né? Para os caras não tomarem as medidas, por delegados, policiais. Tem gente que, das facções criminosas que manda matar um promotor, manda matar um delegado, manda matar um diretor de presídio, e agora, se isso vier de uma organização criminosa, vai ter pena de 4 a 12 anos só para isso, fora a pena correspondente ao crime propriamente dito. Então, assim, isso aumenta as penas para quem tenta ajudar as facções criminosas a se livrar da lei. Então, a lei foi aprovada e o Lula sancionou a lei, já está sendo publicada no Diário Oficial para entrar em vigor imediatamente. E aí, a partir de agora, todo mundo que for pego nessa situação, tentando ajudar uma organização criminosa, vai ser enquadrado nessa nova lei que promete ser um pouco mais dura para impedir o trabalho dessas facções, aliás, para que essas facções impeçam o trabalho da polícia, das autoridades, do Ministério Público, de todo mundo da Justiça, que tem que cumprir com as suas obrigações também contra o crime organizado. Olha essa matéria aqui. Profissões remotas em alta para quem busca uma nova carreira. Matéria do Educa Brasil. Existem várias profissões em alta, até que é o designer gráfico, programador de software, gestor de tráfego pago, né, analista de marketing digital, tem editor de vídeo, tem várias profissões que estão em alta para quem quer trabalhar em home office. E cada vez mais, 83% dos brasileiros respondendo uma pesquisa e disseram que gostariam de trabalhar em home office. Então, você pode, inclusive, mudar de profissão. Se a sua profissão não permite isso, você pode mudar de profissão e passar a trabalhar em home office. Passar a fazer, por exemplo, como o Paulo Rodrigues, que mandou essa mensagem pra gente aqui. Ó. Faz 4 meses que ele está trabalhando em home office. Olha só quanto que ele está ganhando, porque ele arrumou um trabalho que paga em dólar. 2.154 dólares por mês. Isso dá mais ou menos 11 mil reais. Isso em 4 meses de dedicação, tá? 11 mil reais por mês, que é um belo salário. Se você quiser conhecer oportunidades de trabalho online e como ganhar dinheiro sem sair de casa, eu te dou uma sugestão. Clica nesse link que aparece aqui abaixo do vídeo, ó. O primeiro link aqui no alto, e você vai ser direcionada para uma conversa com o Clayson. E o Clayson vai te dar todos os detalhes para você entender do que se trata. E se você está na televisão e não tem condição de pegar o celular para ver o link, porque você não está vendo o vídeo pelo celular, está vendo pela TV, aponta a câmera para esse QR Code que está aparecendo na sua tela aí, ó, e você vai ser direcionado direto para a conversa com o Clayson também, vai poder ter noção do que é. Porque é o seguinte, vou colocar aqui também, porque é o seguinte, isso não é bet, isso não é tigrinho, isso não é curso de vender curso, isso não é coisa de coach, não é nada disso, é trabalho sério, trabalho honesto, para quem quer ganhar dinheiro em casa e quem está interessado. Então, se você estiver interessado, para cá, aponta a câmera aqui nesse QR Code e você vai saber, vai ser direcionado para essa conversa com o Clayson. O Clayson vai te liberar um treinamento gratuito de 3 aulas. Você vai aprender essas aulas e vai ficar de boa para decidir se você entra ou não nesse esquema. E se você vê que é bom para você, entra, que você não se arrepende não, porque você pode realmente mudar a sua vida, tá bom?